A verdadeira democracia é conquistada pelo povo. Ontem, 1º de dezembro de 2021, na sabatina do ministro da Justiça André Mendonça, no Senado Federal, para ministro do Supremo Tribunal Federal, o senador Omar Aziz fez o seguinte pronunciamento, abro aspas: a democracia depende do Supremo Tribunal forte, porque é o último andar da sociedade civil democrática. Abaixo de Deus, só o Supremo Tribunal Federal no Brasil. E abaixo do Supremo Tribunal, comparado ali, os poderes executivo e legislativo, fecho aspas. Omar Aziz faz 4 afirmações improcedentes. A primeira afirmação: a democracia depende do Supremo Tribunal forte. Isto não procede. Democracia depende do povo forte. Segunda afirmação: o Supremo Tribunal Federal é o último andar de uma sociedade civil democrática. Isto também não procede. O último andar é o povo. E terceira afirmação: abaixo de Deus, só o Supremo Tribunal Federal. Essa terceira afirmação do senador Omar Aziz não procede absolutamente, porque abaixo de Deus está o povo. E a quarta e última afirmação: abaixo do Supremo Tribunal, comparado ali, os poderes executivo e legislativo. Absolutamente, isto não é verdade. A Constituição Federal estabelece os 3 poderes da República, mas não estabelece o judiciário acima do executivo e do legislativo. O Supremo Tribunal Federal tem usurpado poder que não foi lhe instituído, não foi outorgado pelo povo, pelo legislador constituinte. Agora, cabe ao povo regular, cabe à população brasileira organizada regular a desordem dos poderes e a desordem que o judiciário brasileiro tem causado, sob pena de sofrer as consequências de uma ditadura. Poder absoluto corrompe absolutamente. Existe democracia no Brasil? De cara eu respondo: não existe. Entenda por que não há democracia verdadeira no Brasil. Mas antes é necessário afirmar: Deus e somente Deus é sempre a autoridade primeira e última, do começo ao fim, sobre todas as nações do mundo, e nenhum chefe ou instituição de Estado é dado diretamente o poder de Deus, bem como nenhum chefe ou instituição de Estado tem direito algum de exercer autoridade e domínio sobre o povo nacional que preside. Por isto, o Senhor Deus, ao criar o mundo, disse ao homem: dominai sobre toda a criação. Mas não disse: dominai uns sobre os outros. Mais adiante, vemos nas Escrituras Sagradas que Deus instituiu os estados nacionais e também os seus respectivos chefes para administrarem. Não para dominarem e subjugarem o povo, mas a fim de propiciar que haja condições de vida para a população viver em paz, em segurança e prosperidade.
os governantes e membros de instituições de Estado abusam do poder, se tornam dominadores, mas isto não invalida a verdade e fato de ser assim que Deus fez. Sempre e somente Deus é a autoridade. Como anteriormente afirmei, Deus não outorga a sua autoridade diretamente aos chefes e instituições de Estado, mas indiretamente por meio do povo. A sequência hierárquica é: primeiro Deus, segundo o povo e terceiro o chefe e instituição de Estado. A autoridade governamental ou institucional que se autodenomina e se autoproclama autoridade, sem o sufrágio público do povo, não é autoridade constituída por Deus. O sufrágio público é o que dá legitimidade à autoridade. Toda autoridade de chefe ou de instituição de Estado é constituída por Deus, que usa o sufrágio popular para instituí-los, cabeças nacionais, cabeças federais, para administrarem o Estado. Na carta aos Romanos, no capítulo 13, versos do 1 ao 7, e na carta de 1 Pedro, capítulo 2, versos 13 a 17, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, respectivamente, ensinam a ordenação de prestar obediência e sujeição às autoridades constituídas. Eles partem do princípio de as autoridades serem legítimas e cumprirem o seu legítimo papel. Uma das grandes lutas e vigilância das populações mundiais é contra a tirania dos seus governantes. Nos países em que o povo é proibido de escolher os seus governantes, a tirania é muito maior e iminente, muito mais do que em nações onde o povo escolhe os seus membros, os seus chefes e membros de instituições de Estado. Eles que não são escolhidos pelo sufrágio do povo jamais foram e jamais serão poderes legítimos. A legitimidade do poder governamental vem da escolha livre dos representantes pelo povo da nação. Se admitirmos uma legitimidade que não existe, ou seja, dos representantes do poder de se auto-instituírem ou de serem instituídos por força externa, por exemplo, pela força externa de uma nação estrangeira, da ONU, etc. e tal, ou então por força interna ditatorial, como, por exemplo, um partido político, uma corte judicial ou coisa semelhante, também teremos que admitir ser legítimo o governo do anticristo e nos sujeitar a ele. Porque o anticristo não será democraticamente colocado no poder. A ascensão dele ao posto de governo mundial vai ser por autoimposição e não por via democrática. O nome disto é ditadura, totalitarismo e tirania. Por isso, não é razoável acreditar que os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo estejam ensinando obediência e sujeição cegas aos chefes ou instituições de Estado. Os únicos que podem resolver os problemas nacionais de autoridades sem legitimidade é a população de cada país. Às vezes,
Deus levanta uma nação democrática estrangeira para socorrer outra nação que vive problemas de tiranias. Instalar a democracia sempre custa luta, sangue e vidas perdidas. Preservar a verdadeira democracia é um imperativo. Nós, brasileiros, precisamos zelar pela pouca liberdade que temos ou que nos resta, sob pena de nos ser tirada. Falando sobre conhecimento da verdade, Jesus Cristo ensina: quem tem será dado, a este terá em grande quantidade, de quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Mateus capítulo 13, versículo 12. E falando sobre a capacidade de os cristãos produzirem, influenciarem e transformarem pelo Evangelho de Cristo, o Senhor Jesus ensina, o próprio Senhor Jesus ensina, pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Mateus capítulo 25, versículo 29. Temos que aproveitar a liberdade que ainda nos resta, que ainda temos, para instalar a verdadeira democracia. E que Deus nos ajude no exercício deste mandado cultural. Agora vou explicar por que não somos uma verdadeira democracia. Os legisladores constituintes do Brasil instituíram três poderes de Estado, três poderes governamentais. A grosso modo, o poder legislativo para produzir as leis, o poder judiciário para fazer valer as leis e o poder executivo para gerir o Estado. O primeiro problema de democracia é o seguinte: dos três poderes, apenas o presidente da República, os senadores, os governadores estaduais e distritais e os prefeitos são eleitos pelo voto direto, ou seja, os mais votados ganham a vaga. Isso seria democracia se, desde 1995, com o advento das urnas eletrônicas, o sistema eleitoral brasileiro não tivesse proibido o sufrágio público dos votos, ou seja, a contagem pública. Desde 1995, você vota no candidato que escolhe, mas se quiser ter certeza que o seu voto foi realmente para o candidato escolhido, o sistema eleitoral não deixa você saber. Então não existe democracia na eleição para os cargos do Poder Executivo, mesmo havendo voto direto. A democracia verdadeira só existe quando a contagem dos votos é feita de forma pública que possibilite o eleitor ter certeza que o seu voto foi realmente para o candidato escolhido. O segundo problema de democracia acontece com a eleição do Legislativo, do Congresso Nacional, a Câmara e o Senado Federal, das Assembleias Legislativas Estaduais, da Câmara Legislativa Distrital e das Câmaras de Vereadores Municipais. Os deputados federais, estaduais e distrital e os vereadores, a maioria deles, não são eleitos pelo voto do eleitor. Por exemplo, dos 513 deputados federais atuais, apenas 27 deputados foram eleitos em 2018 com os votos diretos dos eleitores, ou seja, 486 deputados foram colocados na Câmara Federal pelo próprio sistema eleitoral e não pelos eleitores deles. No geral, apenas
poucos legisladores são eleitos com os seus próprios votos. Este complexo sistema eleitoral é uma armadilha, uma arapuca, uma verdadeira cilada que falseia a democracia, fazendo parecer ao povo uma verdadeira democracia. Nas eleições de 2022, o sistema eleitoral vai ser uma armadilha ainda maior para dar maior sutileza na aparência de democracia. O Congresso aprovou a emenda constitucional número 97 de 4 de outubro de 2017, que alterou o sistema eleitoral e o eleitor poderá escolher votar direto no candidato ou na legenda do partido do candidato escolhido. Tudo feito cuidadosamente para dar ar de democracia. Então, não existe democracia na eleição dos nossos legisladores, assim como não há democracia na eleição dos membros do executivo. A maioria dos nossos legisladores são puxados pelo voto de legenda e agora, a partir de 2022, tudo vai parecer ainda mais com democracia. Além do que, tem o problema de o eleitor não ter certeza se o seu voto vai para o candidato que escolheu votar. O Brasil precisa urgentemente de uma reforma eleitoral que faça do Brasil uma verdadeira democracia. Agora eu vou falar do terceiro problema de democracia, é com relação aos nossos senadores, os senadores da República. Você sabia que, apesar dos senadores serem eleitos pelo voto direto, os seus suplentes não são? Eles não participam, os suplentes não participam do pleito eleitoral, ou seja, os suplentes não são eleitos pelo povo. Quando um senador deixa o cargo, o seu suplente, que não é eleito, é que assume o seu lugar no Senado. E, finalmente, o quarto problema de democracia é o problema do Poder Judiciário. O Judiciário brasileiro é constituído pelos ministros, desembargadores e juízes. O problema maior não é com os juízes. Eles são concursados e estão na instância inferior do judiciário. São eles os juízes dos tribunais, os juízes federais, os juízes do trabalho, os juízes auditores da justiça militar e os juízes de direito. O problema maior é com relação aos ministros, porque eles são da instância dos tribunais superiores do judiciário. O Supremo Tribunal Federal, o STF, o Supremo Tribunal de Justiça, STJ, o Tribunal Superior do Trabalho, TST, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e o Superior Tribunal Militar, STM, todos estes chegam ao poder, todos os ministros destas cortes superiores chegam ao poder por nomeação, e aqui jaz o problema maior. É dado poder demais sem autorização do povo. Por exemplo, os ministros do STF têm poderes para interferir no Brasil, mas não são eleitos pelo povo. O terceiro poder da República Brasileira é onde jaz o maior problema de democracia. Os seus membros não são eleitos e, para piorar, por exemplo, os ministros do STF deixam uma casa com 75 anos. Portanto, não há democracia no poder executivo, assim como também não há no poder legislativo
e tampouco no poder judiciário. Não é forçar dizer que no Brasil não temos uma verdadeira democracia. A democracia existiria se cada membro dos 3 poderes da República fossem eleitos pelo sufrágio popular, pelo voto direto dos brasileiros. O Brasil atual vive uma tirania em vários aspectos, graças à falta da democracia, mas principalmente pela aparência de democracia em que vive. Estamos em um totalitarismo mascarado de democracia. Somente os brasileiros, tomando consciência desta realidade e tomando as medidas acertadas, podem levar o Brasil a fazer mudanças profundas e estruturais. Somente o povo detém o poder outorgado por Deus que faz da sua nação uma verdadeira democracia. Democracia não é feita a partir dos poderes e das instituições, mas a partir do povo. O povo é o detentor nato, ou seja, o detentor natural do poder público. A aceitação do povo, a maioria do povo, é vital para assegurar, construir a democracia nacional e construir a legitimidade do poder público, dos titulares do poder e dos representantes do povo. Deus reprova o poder absoluto nas mãos de uma pessoa ou de poucas pessoas. Muito poder na mão de uma ou de poucas pessoas é muito perigoso e destrutivo. A perpetuação e preservação do ser humano na face da terra se dá exatamente por causa da distribuição do poder nas mãos de muita gente. O poder absoluto corrompe absolutamente. A legitimidade do poder do agente do Estado como uma autoridade constituída se dá pelo consentimento livre dos cidadãos. E isto é bíblico. A Bíblia não legitima a autoridade se auto-instituir no cargo ou ser instituída de forma ditatorial. A legitimidade da autoridade governamental e institucional vem da outorga e aprovação do povo. Ainda que haja democracia na escolha dos governantes e membros das instituições de Estado pelo sufrágio da maioria da população, isto não garante que os agentes se tornem ditadores. Benito Mussolini, Adolf Hitler e Joseph Stalin, por exemplo, foram imensamente aclamados pelas massas. Mas é verdade também que a população bem esclarecida e atenta tem mais condições de perceber as intenções por trás dos discursos envolventes dos tiranos. A democracia não impede que ditadores cheguem ao poder, mas deve impedir que se mantenham. A razão primeira da democracia é ser parâmetro regulador da legitimidade dos membros do poder do Estado. Com relação ao surgimento dos tiranos, o povo tem a legítima autoridade para impedir que eles cheguem ao poder, mas se o povo for enganado pelo carisma deles, a democracia é o único meio legítimo que o povo tem para destituí-los do poder. Um legítimo chefe ou membro de instituição de Estado pode já ser um ditador enrustido antes de chegar ao poder ou que se degenerou após chegar lá. Para que ditadores sejam legitimamente destituídos, é necessário que toda forma de totalitarismo seja
elemento deslegitimador, pois o agente de poder do Estado, que é eleito democraticamente pelo sufrágio da maioria da população, não recebe carta branca para ser ditador. Assim, toda vez que um representante do povo se mostra ou se torna totalitário, automaticamente perde a legitimidade. E não resta outra coisa a ser feita a não ser destituí-lo. Eu volto a lembrar que a democracia, a qual eu faço referência, é a escolha livre do povo em eleger os membros dos poderes que governam a nação. Para que não haja distorção, deixo claro que este é o significado de democracia. Outra coisa necessária a dizer é que o contrário de democracia não é monarquia ou oligarquia, como alguns sugerem, não. O contrário de democracia é autocracia. Autocracia é a usurpação do poder de Estado do poder nacional. Por que usurpação? Porque não foi colocado no poder pela vontade e aclamação do povo. Neste sentido, Deus distribui a sua soberania governamental não ao governante, mas ao povo. O poder governamental emana do povo porque Deus assim instituiu. É por isso que aquilo que os agentes do poder fazem de errado recai sobre o povo. A liberdade de escolher os seus representantes governamentais e de instituições de Estado implica em responsabilidade também. O mundo agregou seus valores, os seus próprios valores e significados ao conceito original de democracia. A princípio, democracia diz respeito à forma de fazer com que alguém chegue ao poder. Outros significados são agregados ao conceito. Primeiro, a forma dos governantes ou membros de poderes governarem de acordo com a vontade do povo, a isto é chamado de democracia. Mas isto é consequência da democracia, não é democracia propriamente dita. Segundo, a forma livre da população viver. A isso também é chamado de democracia. Mas também é consequência da democracia e não a democracia propriamente dita. Muitos outros conceitos e valores, dentre eles, valores e conceitos reprovados conceitual e moralmente, são agregados ao verdadeiro conceito de democracia. Então ocorre a degeneração, primeiro do conceito e depois da prática. É o que vivemos atualmente, uma desordem, tanto do conceito quanto da prática. Cada um usa a palavra democracia ao seu bel prazer para expressar o que quer dizer e o que quer fazer. Atualmente, democracia é o que cada um acha que é. Esquerdistas falam de democracia, corruptos falam de democracia, tiranos falam de democracia e as pessoas do povo também falam de democracia. E com isso, a população se perde por falta do verdadeiro saber. Nisto consiste o que Jesus ensina: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Precisamos voltar ao estrito senso da palavra e do conceito de democracia, ou seja, a forma de os chefes e membros de instituições de Estado chegarem ao poder pelo sufrágio livre do voto do povo. Tudo tem que ter limite, inclusive atribuir significado às palavras e aos termos. Se a democracia quer dizer tudo e qualquer coisa, logo ela não diz coisa alguma. E nada significa além de bagunça, de desordem e de caos.
A anarquia é o resultado da degeneração da democracia. O mundo vai se tornando cada vez mais pior até que Cristo volte e estabeleça o seu correinado com o Pai? Não porque a democracia seja frágil, seja ineficaz ou a menos pior dos regimes, como dizem alguns, mas exatamente por ela ser deturpada e levada à degeneração. A democracia é boa, é de Deus, e Ele, o Senhor nosso Deus, não tem um plano B. Ele não tem uma carta na manga que na hora certa vai instituir. A verdadeira democracia é um antegozo da nova terra. Concluo afirmando que não existe democracia verdadeira no Brasil. Isto deve despertar o povo para usar a liberdade que ainda tem e fazer do Brasil uma verdadeira democracia. A democracia é feita a partir do povo e este não pode esperar que ela advenha dos políticos. Cada um de nós somos responsáveis pela existência e manutenção da verdadeira democracia.